Olá, vamos mergulhar fundo na engenharia fantástica por trás de cada movimento que a gente faz. Nesta análise, a gente vai desvendar os segredos do sistema muscular, que é basicamente a força motriz do nosso corpo. E para começar, que tal um número que talvez surpreenda? 600. Pois é, esse é o número de músculos que a gente tem, todos eles trabalhando juntos. É uma orquestra super complexa que permite fazer de tudo, desde correr uma maratona até uma coisa simples como piscar os olhos. E olha, essa rede muscular é muito, mas muito mais do que só o motor do movimento. Ela nos mantém aquecidos, protege nossos órgãos e até ajuda a manter a nossa postura. É um sistema absolutamente vital para nossa sobrevivência. Então, primeiro vamos entender melhor esse motor dinâmico do corpo, que, como a gente vai ver, vai muito além do simples ato de se mover. A função mais óbvia, claro, é o movimento, mas os músculos também funcionam como um tipo de espartilho interno, sabe? Mantendo a nossa postura. Eles são o nosso aquecedor pessoal, gerando calor quando a gente treme, e também um escudo, protegendo nossas articulações e órgãos. Mas veja bem, nem todos os músculos são iguais. É bom pensar neles como uma equipe de especialistas. Temos 3 tipos diferentes, e cada um deles é perfeitamente projetado para uma tarefa bem específica. Esta imagem aqui no slide mostra bem as diferenças. Reparem como a aparência de cada um no microscópio é única. Essa estrutura, essa aparência distinta, é a chave para as funções especializadas que eles têm. Então, vamos detalhar um pouco. O músculo esquelético é aquele que a gente usa para levantar algo, sabe? É voluntário. Já o liso, ele trabalha nos bastidores, tipo no nosso estômago, de forma totalmente involuntária. E claro, o cardíaco, o herói incansável que bombeia nosso sangue, também sem que a gente precise pensar um segundo nisso. Agora, o segredo do movimento. Vamos fazer uma viagem, dar um zoom do nível macro até o micro para ver como a mágica acontece de verdade. A organização de um músculo esquelético é simplesmente genial. Ele é formado por esses feixes de fibras, os fascículos, quase como se fosse um cabo de aço, sabe? Essa estrutura toda empacotada é o que dá a ele tanta força. E aqui está a peça central de tudo, o sarcômero. Dentro de cada fibra muscular, ele é o motorzinho microscópico onde toda a contração realmente acontece. Pensem nele como a unidade fundamental do movimento. Dentro desse motor, 2 proteínas são as verdadeiras estrelas do show, a actina e a miosina. É como se fossem uma corda e vários ganchos que ficam se puxando para criar um movimento. Esse mecanismo todo tem um nome: teoria dos filamentos deslizantes. Basicamente, é como se os filamentos de miosina puxassem os de actina, fazendo com que eles deslizem um sobre o outro. Isso encurta o sarcômero. E quando milhões de sarcômeros fazem isso ao mesmo tempo, o músculo inteiro se contrai. Mas como é que tudo isso começa? Bom, começa com uma faísca, um sinal do sistema nervoso. Um neurônio motor envia uma mensagem química, a acetilcolina, que funciona como um interruptor, ligando a fibra muscular. Assim que é ativada, a fibra libera íons de cálcio. E o cálcio, gente, ele é a chave. Ele se liga na actina e meio que expõe os locais onde a miosina pode finalmente se conectar para começar o trabalho de deslizar. Só que toda essa ação precisa de combustível, né? É aí que entra o ATP, a moeda de energia do nosso corpo. O ATP dá a potência para as cabeças de miosina puxarem a actina. É como um motor que queima gasolina para funcionar. E esse processo todo não acontece uma vez só, não. Ele se repete num ciclo super rápido. A miosina se liga na actina, dá um golpe de força puxando ela, depois se desliga com a ajuda de um novo ATP e já se prepara para começar de novo. São milhões e milhões desses ciclos acontecendo que geram a força que a gente sente. E existem 2 tipos principais de contração. Na isotônica, o músculo muda de comprimento para mover uma carga, tipo quando se levanta um livro. Já na isométrica, o músculo gera força, mas o comprimento dele não muda. Um bom exemplo é quando se está segurando uma posição de prancha. Mas e quando esse sistema tão preciso falha? O que acontece? Vamos dar uma olhada rápida em algumas patologias musculares. As distrofias musculares, por exemplo, são um grupo de doenças genéticas. Elas acontecem por causa de falhas nos genes que constroem as proteínas dos músculos, o que leva a uma fraqueza e perda de massa muscular que progridem com o tempo e afetam profundamente a vida das pessoas. Já a miastenia gravis é uma condição autoimune. O que isso quer dizer? Que o sistema de defesa do corpo, por engano, ataca ele mesmo. Nesse caso específico, ele bloqueia a comunicação entre os nervos e os músculos, e o resultado disso é fraqueza muscular.
Mas a boa notícia é que a gente pode fazer muita coisa para cuidar bem dos nossos músculos. Então vamos falar um pouco sobre prevenção e manutenção? A prevenção, sem dúvida, é a chave de tudo. Um bom aquecimento, um bom alongamento antes de se exercitar, isso prepara os músculos para a ação, ajudando a evitar lesões bem dolorosas como a tendinite, que nada mais é do que a inflamação de um tendão. Olha, a receita para ter músculos saudáveis é até bem simples. Aqueça, hidrate-se, coma bem e, o que é crucial, descanse. É no descanso que a verdadeira reparação e o fortalecimento acontecem. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Como é que as estruturas únicas de cada tipo de músculo mostram tão perfeitamente aquele princípio de que a forma segue a função? De um simples sprint a um batimento do coração, nosso sistema muscular é, sem dúvida, uma obra-prima da engenharia biológica. Muito obrigado pela companhia